Programa não indicado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o 27º, se a minha conta tá certa, né? Tô vendo aqui, 27. 27º episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação, porque, como vocês nos ouvem há mais de 2 anos, esta cidade é pequena demais para nós dois. Desculpe, isso é outro podcast. Como nós dizemos há mais de 2 anos, velho é o seu PC. E hoje é um episódio cheio de referências, a começar pelo nome do episódio, né? O bom, o mal e o clone. Você já imaginou a pauta. Vamos inverter hoje a ordem. Rochinete, tamo junto. Um abraço pra Rochinete, que sempre nos ajuda e sempre nos fornece Estúdio H. Onde estão Ricardo? Eu. E quem mais tá aí com você, Ricardo, no Estúdio H? Já que é pela ordem, né? Sander Souza. Bom dia, galera. E João Cláudio Fidelis. Bom dia, pessoal. Tudo bom? No Estúdio H remoto estou eu, César Cardoso. Oi. E no outro Estúdio H também remoto, eu aqui, Giovanni. Vamos lá, bem-vindos à Terra Sem Lei. E por sinal, o Giovanni sofre um problema hoje porque ele tá muito alvoroçado por estar ou aqui conosco ou na parada que passa na porta dele hoje, que hoje é dia da parada gay lá de Campinas, né? Não, a parada foi semana passada, Sanders. Ah, foi semana passada? Esqueceu que você tava aqui? Piada feio. Bicha mal informada é um problema, né? Eu esqueci, cara. A gente foi se encontrar aí junto. A gente foi de braço dado, esqueci. Beleza. Enfim, gente, vamos voltar ao episódio. Vamos começar a falar dos bons clones, né? The Good. Só lembrar, a ideia desse episódio, pelo nome, a gente vai falar de clones. Não é da novela O Clone, não é a sátira O Siliclone, da Cacete Caneta. Você recitou essa em Sander. Essa foi boa, não foi? No fundinho do baú. Não é sobre a Guerra dos Clones de Star Wars, não é nada disso. Nós vamos falar sobre os micros que foram cópias produzidas a partir dos originais. Os originais sendo micros que muitos nós já falamos aqui no episódio. E nem todos são chineses, hein? Olhem bem que nem tudo é chinês. Sim, sim. Essa é uma prática comercial, vamos ser sinceros. Sim. Hoje a gente se refere muito a falar que o chinês copia bastante. Segundo os advogados da Apple, a Samsung copia bastante. Nos anos 70, os japoneses copiavam bastante. Sim. Nessa época, 70, 80 e até o começo de 90, na realidade a cópia era descarada e descontrolada. Até porque a legislação não tinha se formado ainda de forma... Acredito até que também por causa da reserva de mercado, né? A nível de Brasil, sim. Não, os mercados não eram tão globais quanto é hoje. Então, assim, se você não tinha intenção de vender naquele país, você nem se preocupar com o mercado naquele país. Verdade. Vou lembrar, nós vamos separar esse episódio em 3 grupos, vamos falar, como o nome diz, nos bons, nos maus e nos clones. Mas é claro que o limite que pode ser considerado bom ou mal é um tanto quanto relativo. Nós mesmo não conseguimos chegar ao consenso em alguns pontos. Agora, na revisão da pauta, por exemplo, teve alguns questionamentos. Pois é. Sim.
E tem um que vai ser uma polêmica danada, hein? Olha, acho que nem a terceira sessão, os clones, foram realmente unanimidades. Mas se a gente não vai ficar falando, vai esticar essa lenga-lenga até vocês cansarem de ouvir-nos, a ideia é que nosso ponto de corte é o ano de 1994. Então vamos falar dos clones, vamos tratar até o ano de 1994. Até porque senão a gente começa a pegar todas as versões e réplicas que são feitas em FPGA e coisas que o pessoal começou a fazer hoje em dia, que aí a gente nunca mais vai acabar de fazer esse episódio. Mas aí já entra numa briga que já é mais distinta, não é mais nem clone, já entra naquela briga que nós citamos alguns episódios atrás, se é emulação ou se é hardware propriamente dito. Não, mas Sander, mesmo o Vincent Brielle, ele tem o Replica 1 é uma cópia descarada do Apple I, com pequena alteração, e é um clone do Apple I, porém é uma coisa desse século. No caso do FPGA, recomendamos a todos os nossos ouvintes, quem não ouviu, ouça o episódio 8, onde nós tratamos bastante sobre o assunto uso de chips FPGA. E aliás, também vamos fazer bastante referência a episódios que já aconteceram do Retrocomputaria nas máquinas que vamos citar agora, né? Que é excelente, que obriga os nossos ouvintes a voltarem atrás. Olha aí que legal, a gente ganhando page views. Vocês podem voltar e ouvir novamente os episódios. Isso. Então assim, já que eu comecei a falar, eu vou começar a introduzir o assunto. A parte do The Good, temos as boas iniciativas, ou seja, as empresas que... boas entre aspas, né? Não foram boas para quem foi copiado. Que fizeram a engenharia reversa de um produto que já existia, não fizeram uma cópia literal de algo que já existia, né? Resolveram fazer, seja por conta de que sabiam que o advogado da empresa concorrente iria chiar, sabiam que poderiam fazer melhor, e no final fizeram equipamentos que realmente se superaram a sua inspiração. O primeiro modelo, para assim dizer, é o Laser 128, da empresa chinesa VTech. A VTech é uma empresa que existe até hoje. Existe uma VTech.com.br brasileira que não tem nada a ver, é uma homônima, mas a VTech existe. Esses dias, inclusive, eu estava passando em frente a uma loja de matéria de coisa de telefone e eu vi um telefonezinho sem fio deles. VTech faz CFTV. Faz também? Eu tenho um telefone sem fio da VTech. Então, inclusive eles são bastante fortes nos Estados Unidos ainda. Foi lá que eles focaram para esse produto que eles desenvolveram, que foi o Laser 128. O que seria o Laser 128? Ele seria um clone do Apple IIc. Porém, a VTech sabia que os advogados da Apple iriam cair em cima. Então, o que eles fizeram? Fizeram o firmware, no caso, fizeram uma cópia da ROM, fizeram uma engenharia reversa na ROM do Apple IIc, para não dizer que foi copiada, e no caso do BASIC, eles aproveitaram uma brecha contratual do Microsoft Basic para 6502 e compraram, a Microsoft vendeu na boa, sem reclamar, uma licença do Microsoft Basic. Então, assim, eles fizeram uma máquina, um Apple II, com a parte de software completamente independente daquilo que a Apple já existia, porém eles resolveram aprimorar um pouquinho mais a cópia deles. Eles usaram o 65602, que já era o processador padrão do Apple IIc, porém não só rodando a 1 MHz, eles fizeram com que o bichinho pudesse pular para 2.3 MHz e 3,6 MHz, ou seja, rápido, né? Só no C Plus é que saiu a 4. Uma máquina que foi feita quase que porque a Laser fez um Apple melhor que a Apple. Isso aí. O desenho, ele era até inspirado no IIc original, aquela caixinha, um pouco mais reduzida, com uma alça de transporte, mas vinha com um teclado numérico auxiliar, uma coisa que a Apple foi muito relutante em colocar nos seus produtos. Mesmo o Macintosh demorou a ter um teclado numérico auxiliar. Só fez no Platinum. Sim, e no Apple IIe só o IIe Platinum, que é de 86, 87 que ele foi ter. Ele vinha com um drive de 5/4 interno. Foram feitos 3 modelos: o Laser 128, o Laser 128EX e o Laser 128EX/2. Eles foram todos lançados no ano de 88. Ele vinha com 128K de RAM, você podia expandir para 1 MB, literalmente tinha uma tampinha, acho que uma coisa que os fabricantes de notebook aprenderam com a Laser, uma tampinha que você abria embaixo e você colocava a memória extra no seu equipamento. Cara, vamos fazer uma correção. Os fabricantes de notebook aprenderam com a VTech, menos a própria Apple, porque até hoje os notebooks da Apple, para você trocar uma memória, é um caos. Muitos notebooks hoje em dia, se você qualquer coisa, né? Você tem um tampão. É um caos. É um caos. Sim. Ele já vinha... E a tendência só tá piorando. A tendência é só piorar. Quanto menos parte móveis, melhor. Diminui a necessidade de fabricação de peças, parafusos, custo e peso. E peso, né? A questão de ser peso, leve e tal. Mas enfim, isso é uma discussão que não vamos tratar agora. Não
cabe agora. Sim, não cabe. Então, o 128 padrão e o 128X vinham com drive de 5/4 e uma porta para disco externo. O EX/2 vinha com drive de 3,5, padrão no caso 800K, e todos os modelos já vinham com a Smart Port, que é uma coisa que surgiu com o Apple II GS. Acho até que o 2C já tinha, que permite que você cascateie outros drives, até fazer um daisy chain de até ser 8 drives, se não falha a memória, e até mesmo disco rígido por essa porta. Legal, hein? Dá pra fazer RAID de disquete, né? Sim, a alimentação do drive do Apple II vem pelo próprio conector de dados, então você pode fazer isso. O disc 2, vem pelo disc 2. Não, disc 2 só podia botar, vinha com 2 portas, né? Você não podia cascatear, não. Mas a Smart Port não, você cascateia. Pô, que irado, cara. Uma coisa bizarra, ele vinha com 64K de VRAM nos modelos EX e EX2. Isto foi uma coisa que a Laser desenvolveu para produzir uma porta RGB, padrão EGA e CGA. Vinha com interface paralela, coisa que o 2C não tinha. Vinha com 2 portas seriais, né? No caso do 2C você usava uma porta serial para ligar o modem, para ligar a impressora, desculpa. Tinha um slot de expansão padrão Apple II, coisa que o bichinho não tinha. 2C não vinha como slot padrão. Nem interno, nem externo. Nesse você tem. Ele tinha uma porta interna para expansão de RAM, olha lá. E, aí o interessante, de acordo com as revistas na época, 99,8% compatível com 2C Plus. Na época, apenas New Print Shop e o Homeworld da Sierra, um da Broadband Software e o outro da Sierra, então funcionavam só 2 softwares numa gama imensa de software. Absurdo isso é bacana. Sim, então, o curioso agora, ele custava metade do preço do Apple IIc. Uau! Aham. E foi vendido, pelo que eu comecei a ver nas propagandas da época, pelo uma tal de... Alguém viu aí a propaganda, pode me falar Central aqui. Point Software. Aham. Era a distribuidora americana da VTech. E pra quem não lembra, Central Point não é do antivírus? É que fazia o PC Tools. PC Tools não distribui isso. É PC Tools, verdade. É o PC Tools. Sim, essa máquina ela foi o que fez a Apple se coçar, tanto que o clock do Apple IIc Plus é 4 MHz. Literalmente seria o clock seguinte ao 3.6 do laser. É uma das propagandas diz 3 vezes mais rápido que o Apple IIe ou o Apple IIc, pela metade do preço de um Apple, e dizia claramente, tipo, o laser 128X tem o poder de um Apple topo de linha, mas tem o preço de um Commodore. É porque era a grande chamada do pessoal da Commodore. Quem lembra que a gente falou exatamente quando a gente falou do Jack Tramiel e tudo, era o grande mote era o preço barato do equipamento. Era, ó, preço. Mas aqui, cara, além disso, tem algumas coisas interessantes na foto do próprio laser. Não sei, ele remete mesmo ao Apple IIc, mas ele tem um bloco de teclado de funções acima do teclado numérico, ele tem as teclas de funções. O teclado numérico reduzido não ficou uma coisa bizarra, ele ficou bem encaixado no design do micro, apesar dele ser compacto. Ficou bem bacana, cara. O teclado remete muito a um teclado moderno de PC. Por acaso, um dos links que eu achei no RetroFing, o autor do post coloca que ele trabalhou numa loja de computador no Natal de 88, e ele lembra a quantidade de gente que trocou, que em vez de comprar uma Amiga, que era muito mais poderoso, comprou um laser 128. Sim, porque aí eles pegaram em cheio no caso do pacote de software que você tinha pro Apple II, né? Você pegava o Apple Works, você pegava, sei lá, o Publish It e outras ferramentas, e até os joguinhos que tinham pra época pro Apple II, e pronto, você conseguia trabalhar. O Amiga nessa época ele fazia muito sucesso na parte de editoração de vídeo e imagens, cara. Então, pra quem não precisava de editoração de vídeo e imagens, uma máquina Apple era muito mais convidativa por causa da gama de softwares que ele tinha. Sim. Lembre-se que a Apple vendeu muito pra escola. Exato. Inclusive, o que popularizou a porcaria do Apple, já foi citado, foi o VisiCalc, né? O VisiCalc fez a Apple II ser o Apple II. E posteriormente fez o Apple Works, que é uma aplicação fantástica para das ferramentas de pacote de escritório, para assim dizer, que é o nome atual hoje. Sim, verdade. Dos pacotes de escritório, o Apple Works, assim, das máquinas de 8 bits é um monstro. É um monstro mesmo. Até hoje ele é bem bacana. Hoje nós não temos mais o Apple Works, mas a Apple ainda utiliza esse mock e utiliza o nome iWorks. Então você pega o pacote iWorks, cara, eu utilizo ele no meu Mac, ele dá banho no Microsoft Office de longe. Mas que a história, Sander? No mundo em que na prática se tornou irrelevante o pacote Office porque as pessoas usam o Google Docs,
iWorks. E aí, por melhor que seja o iWorks, enfim. Mas a outra discussão que não vamos entrar agora, eu acho que a qualidade do Apple Works é uma coisa que rivaliza com o que você tinha de Office nos micros de 16 e 32 bits da sua época. Sim, com certeza. O cara conseguia trabalhar no Apple II e muita gente certamente levou lá o Apple II ou o clone, o compatível, ou o laser, enfim, até algum momento dos anos 90, conseguia trabalhar sem grandes problemas dentro, fazer o trabalho dele, fazer o trabalho de escola, editava o texto, fazia planilha de casa, etc, etc, etc. E quando você tinha esse poder todo, com uma máquina que custava metade do preço da Apple e o que concorria em preço, que era o Commodore 64, 128 no caso, não tinha esse poder todo na mão, é uma receita de sucesso. Sim, sem dúvida. Assim, só pra vocês terem uma ideia, pra quem não conhece o Apple Works, nunca viu o Apple Works 8-bit funcionando, ele era um processador de texto que você começava a digitar, daqui a pouco você conseguia literalmente inserir uma planilha eletrônica no meio. E você podia linkar direto com um banco de dados. Estão falando de um programa, estão falando do que? Final dos anos 80? Final dos anos 80, Exatamente. Na época de WordStar, Lotus 1, 2, 3. Na época que os programas de PC não se conversavam. Exatamente, você não tinha isso. Você também tem soluções integradas mais à frente. Você tinha aquela solução da Aston Tate, como é que era o nome? Frameworks para PC, você tinha o que depois... Você tinha o Lotus 1, 2, 3. Não, mas era uma solução integrada. Não, você tinha o próprio Microsoft Word, você tinha também o Open Access. Só que eram programas que não agradavam as pessoas. Não eram bacanas. Vamos às curiosidades aqui, ó. Só pra encurtar desse cara aqui, se a gente for falar de software aqui, ferrou, a gente vai passar então assim, só pra encerrar, a VTech ela chegou a anunciar que ia fazer um GS também, mas eu acho que depois os rumos do mercado mudaram e ela desistiu. A VTech depois foi fazer clones de PC, até que nos anos 90 ela saiu do mercado. Hoje em dia ela tá fazendo... telefone CFTV. Não, isso é no Brasil, não é a mesma VTech. Não é a mesma VTech. Não é a mesma VTech. E hoje em dia ela tá fazendo, eu vi aqui um site, clonezinhos de notebooks educacionais. Aqueles notebookzinhos da Xuxa, chama de brinquedo pra criança, desse tipo. Sim. Coisas interessantes. Fica esse Laser 2, ele vem com 2 formatos de teclados, para ele atender tanto nós como os outros irmãozinhos lá do outro lado. Ele vinha com QWERTY e Dvorak. Lembrar que a VTech ela é uma empresa chinesa. Ela foi o primeiro fabricante de clone de Apple II na China. Sim, isso aí. Ela aceitava, como você falou, que ela aceitava de disco rígido. Ela não só aceitava disco rígido, como ela fornecia um disco rígido chamado Shinoki CT série de 20 ou 100 megabytes. Olha. O que por 100 megabytes pra década de 80, meu Deus do céu. Que coisa pra caramba. 100 megabytes pro Apple II é coisa pra caramba. Sim, assim, qualquer coisa inferior a 1 giga antes do advento do MP3 e do formato de vídeo digital é coisa pra caramba. É coisa pra caramba, exato. E aí você já falou da memória que ele podia ser expandido até 1 mega, bastante pro nós. Sander, só uma curiosidade pra fechar do Laser 2. Ele vinha com um acesso fácil a ROM equipamento, que eu suspeito assim, se tivesse um amigo com um gravador de Apple, você poderia gravar a ROM do Apple e colocar nele. Alguma coisa me diz isso. Não duvido nada. Você é a pinagemzinha ali compatível, né? Vamos passar pra frente. Sander, você viu um pessoalmente, fala dele aí. Eu vi um pessoalmente. O próximo item, o cabeça. O Tandemil. Tandemil PC Júnior, sim, claro. Muito interessante. Década de 80, 1984. Parece que nós já falamos sobre ele no episódio 13, né? Sim. Aliás, foi um dos primeiros episódios que a gente gravou aqui usando o espaço da Rochinet. A gente falou do fracasso, agora vamos falar do sucesso. É porque a IBM resolveu lançar, na época, um computador para o mercado doméstico. E aí, o que eles fizeram? Eles, em vez de seguirem um padrão em tentar reduzir o custo... Eles cagaram, pra usar um termo correto. Eles diminuíram a capacidade da máquina. Foi uma grande cagada. Eles pegaram a máquina, botaram com 64 KB de RAM, tiraram DMA, memória de vídeo compartilhada que persegue a gente até hoje. Ander. Oi, Lilson, pode falar. No episódio 13, a gente já comentou a cagada. Pois é. Então, volta no episódio 13. E pra fazer o LTR, o Tandemil é o PC Júnior feito da maneira mais bonitinha. Sim, ele deu certo, porque eles corrigiram algumas das mancadas, né? A série do Tandemil, basicamente, é um clone do PC Júnior. Descarado, cara de pau, mas com um teclado de verdade, ao invés daquela porcaria daquele teclado de chiclete. E sem fio. E sem fio, que a bateria durava 5 minutos. Botaram mais memória, botaram 128 KB de RAM. Não tem porta para colocar cartucho, que convenhamos. Quem fabricou cartucho para PC? A IBM.
só a IBM. Eu não sei de onde ela tirou essa ideia maluca. Entre as coisas, de resto, ele era basicamente a mesma coisa. Ele tinha aquele SN76496 da Texas Instruments, o mesmo modo de vídeo, ele trabalhava com CGA, é basicamente o mesmo PCzinho. Sim. A cara dele, nós temos a carinha dele aqui, muito simpática, por sinal. A gente brincou com um desse lá em São Paulo. Aliás, o Tandy 1000 ele tem uma particularidade. Alguns modelos, como o EX e o HX, ele tem cara de micros tipo Commodore 64, tipo um Atari, tipo um Amiga. Ele teve várias variações, E né? é o teclado junto com a CPU. Sim, Olha, teclado junto com a CPU. ele teve várias- Drive esquece ali embutidinho sobre o tecladinho. Exatamente. Ele teve vários modelos: Tandy 1000, EX, HX, SX, TX, SL, RL e HD, TL. que é o único que TL. tem o HD interno. Ele E já- ele foi o único que sobreviveu até o 386. Sim, ele foi vendido começando até 1993, quando a Tandy vendeu a fábrica de computadores dela para ST, e hoje em dia a Tandy, nas lojas dela, Radio Shack, o que ela vende são computadores de outros fabricantes. Exato. Celular, fone de ouvido e tocador de MP3. Já foi o tempo que eles vendiam componentes eletrônicos, né? Sim. Sim. Na loja que eu entrei, eu achei no máximo uns conectorzinhos safados, um teclado avulso e fiquei triste. Mas, voltando aqui, o último modelo mesmo dele, o Tandy Radio, esse Tandy 1000, ele começou sendo um XTzinho, tá? Normal, padrão, PC Júnior. E a última versão que nós temos notícia dele foi a RSX. Ela já vinha mais bombada, porque ela vinha com um processador 386SX de 25 MHz, tinha 2 slots ISA de 16 bits, ela tinha SVGA, compatibilidade com AT, interface IDE, teclado PS2 e mouse padrão. Ele era um PC 386 completo. Sim. É apenas com um pedacinho de customização para se funcionar como um Tandy. Ele poderia utilizar até... Aí tinha a pegadinha. Ele só podia utilizar no máximo 9 MB de memória. E uma coisa tinha curiosa: os primeiros Tandy 1000, não sei depois, MS-DOS em ROM. Sim. Era muito interessante, botava muito rápido. Assim, Sander, você viu um pessoalmente. Conta suas impressões sobre ele. Muito mais fácil de que ficar descrevendo. Cara, eu vi ele rodando, o cara tentando rodar Zork nele. Foi Zork que ele tava tentando rodar? Não, o HX... Eu joguei Príncipe da Pérsia nele. Ainda bem. Tá, a minha impressão foi o seguinte: é uma máquina muito bonitinha, a cara dela é simplória, mas é muito bonitinho, o teclado é uma delícia. E a melhor parte, o boot. Porque tu ligou a máquina, tá na tua cara já piscando lá o cursorzinho pra você carregar o teu disquete. O áudio dele me surpreendeu, inclusive parece que as fabricantes na época, elas faziam áudio pra Sound Blaster, pra isso, pra aquilo e pra Tandy 1000. Sim, tinha. Tinha suporte. Aí voltando lá o nosso sobre assunto. o áudio, uma coisa a falar. SN76496 nada mais é do que o PSG do Master System, Coleco e SG-1000. Muito bom, bacana. E muito similar ao som do MSX. Cara, o áudio dele era muito bacana, muito bonitinho. Nós podemos colocar pra rodar o Príncipe da Pérsia lá, full normal. Bicho, lindo. Eu rodava o Príncipe da Pérsia no meu 286, ele não rodava tão bem, tão suave, tão gostoso quanto rodou nesse micro. Eu achei ele uma delícia, uma evolução. Na época, se eu tivesse visto ele ao meu 286, eu tinha comprado ele, não o meu 286. Aliás, foi bom você ter falado isso, Sander, porque o Tandy 1000 foi responsável pela popularização do PC como plataforma doméstica. Ao contrário de muita gente que acha que foi o XT, foi a AT, não, foi o Tandy 1000, porque ele é que foi a cultura de micro doméstico e a cultura gamer em PC. Porque os jogos surgiram aí. Sim, guarda multimídia. O PC doméstico da época, cara, 286, XT e afins, você, se quisesse alguma coisa de áudio ou um CD, você tinha que comprar um chamado kit multimídia na época. Vídeo Que só veio surgir no meados dos anos 90. Talvez no meados dos anos 90. Esse cara daqui é de 80. Pra você ter uma ideia, o vídeo dele deu origem ao famoso EGA. Sim. Foi. O Tandy 1000, na verdade, ele tem um modo gráfico meio do caminho, que é um modo que se parece com um CGA, só que ele é 160x200 com 16 cores. E se lembra um pouco o que é o EGA, só que o EGA é 320. Sim. E os jogos específicos do Tandy 1000 rodam nessa resolução. Então, assim, você tem jogos com uma quantidade de cores de um jogo normal, não aquela coisa 4 cores de quem jogava em XT. CGA da vida. Exato. Sim. Aí vem as curiosidades, né? O original, ele já fugiu um pouco o padrão do PC Júnior. Enquanto o PC Júnior ele vinha com 8086, ele vinha com 8088, que era o completo. Não tinha os cortes de instruções, redução. 8088 é que tinha os cortes são. Ô, Sander, é o contrário. É o contrário, verdade. O original vinha com 8088 e a segunda versão, que nada mais era do que o Tandy 1000, segunda versão, ele já vinha com 8086 e lançaram logo em
seguida a versão Tandy 1000S, que era o 8286. Mas foi tipo assim, sequenciado. Assim, só para encerrar um pouquinho já o Tandy 1000, quem tem um Tandy 1000 e quiser se interessar em olhar e ver impressões sobre o assunto, assim, aí o Sander, nós vimos no encontro de Apple II. Tem dois usuários no Brasil que a gente conhece que tem esse modelo, como o Marcos Garrett, outro é o Mauro Xavier, da Casa dos Nerds. Então, assim, se você for lá no site do Mauro, você vai ver lá toda a aventura que ele teve com compra, manutenção e as experiências que ele teve também com o computador, né? Link na nossa página, é claro. Só uma observação eu acho que o nosso ouvinte já deve estar cansado de saber disso, mas enfim, tem gente que sempre que chega agora. A Tandy Corporation é uma empresa de 1919. Em 1963, ela compra a rede de lojas Radio Shack e em 2000 eles usam só o nome Radio Shack, não usam mais o nome Tandy. Então, pra quem tá chegando agora, a gente sabe que tem sempre gente chegando agora, ouçam os nossos podcasts anteriores e posteriores, porque volta e meia a gente cita micros da Tandy e os TRS, né? Tandy Radio Shack, que eram micros da Tandy, vendidos nas lojas Radio Shack. Embora o Tandy 1000 fosse só Tandy, não era TRS. Aí veio uma pergunta curiosa. Ele chegou a ser vendido nas lojas da Radio Shack, o Tandy 1000? Sim. Ele era vendido lá? Ele só era vendido lá. A Radio Shack, nos Estados Unidos dos anos 80, era uma potência. Você tinha... A Radio Shack tinha loja quase que em tudo que é lugar. Era uma Apple da vida na época. Seria quase um equivalente a uma... É a Sears. Vamos assim, dizer uma loja americana. Basicamente. Loja americana. Porra, Giovanni. Exato, hein? É como se as lojas americanas ou a Mesbla, a loja americana seja melhor, porque hoje uma loja americana vendesse além de só vender eletrônicos, vendesse seus próprios computadores. E não os dispositivos da vida, né? É verdade. Lembre-se, a Radio Shack chegou a ter loja no Brasil, mas não foi lá muito bem sucedida e depois fechou e caiu fora. Na realidade, a Radio Shack no Brasil, ela surge justamente na época que a Radio Shack começa a ficar com problema de grana. Você pode ver, inclusive, que é mais ou menos na mesma época em que eles vendem a divisão de computadores, passam a fazer uma reengenharia, né? Assim, o começo dos anos 90 foi cruel pra todo mundo. Lembra-se disso? Foi. Com certeza. Acho que no futuro a gente vai ter que pensar num episódio, comentar o que a gente sempre fala muito dos anos 80, de falar dos 90, como é que foi as derrocadas, né? Sim. No futuro a gente vai pensar num episódio pra isso. O que também inclui a quase falência da Radio Shack agora há pouco tempo atrás, né? Nessa última crise. Não, mas foi nos anos 90 quebrou, morreu Atari, morreu Commodore, o fim das plataformas, esse período a gente pode considerar Quase negro. morreu. Quase morreu a IBM. Sim, PC. verdade. Bem, vamos passar pro próximo? Vamos lá. Tá? Draco. O Draco da Macro Systems. O que era o Draco? O Draco era um clone de Commodore Amiga, minha gente. Em 1994 surgiu após a falência da Commodore, desse mesmo ano. A gente tá falando aqui das falências, né? Uhum. A Macro Systems cansou de esperar pela empresa que tocaria o padrão Amiga, que se eu não me engano era a Escom, né? Que se não me engano, até hoje estamos esperando uma empresa para tocar o padrão Amiga. Pois é. E resolveu ela mesma fazer o seu. Vamos às características do bicho? Vamos lá. Processador nada mais nada menos do que o Motorola 68060 de 50 MHz. Ele é considerado o Amiga mais rápido de todos. De fábrica. Pode botar uma A060, né? Pode botar até PPC, né? Mas pode aceleradora. Botar... Isso é, aceleradora para PPC. Mas de fábrica esse foi o Amiga mais rápido de todos. Detalhe que ele podia vir também a 66 MHz. Exato, tinha uma versão de 66 MHz. 128 MB de flash RAM. Nativos. Nota mental em 94, tá? Sim. Como ele não tinha o chipset da Amigos, o Agnus, o Alice, Denise, Paula, a mulherada toda, não havia necessidade de ter chip RAM. Então, só flash RAM já resolveu o problema. Exatamente. E aliás, ele também mexeu no vídeo com resoluções estúpidas de 2400 por 1200 com 256 cores. Que até hoje PC não faz. Tem PC que não faz isso. Não, até hoje é uma resolução estúpida. Sim. 1280 por 1024 com 65.536 cores. Aí, True Color. 65 High Color. High Color. High Color. E 1152 por 864 pixels a 24 bits. Ou seja, aí True Color. Aí, True Color. Só a especificação do Altair. Essa é a Altice, uma placa que
eles já faziam pros Amiga 4000. Exatamente, a placa expansora de vídeo e que nele virou nativo. Aliás, o Giovanni, é a mesma empresa que fazia as placas de vídeo? Sim, eles simplesmente pegaram aquilo que eles já fizeram e fizeram pros Amiga da Commodore e resolveram fazer um computador, o Amiga deles. Então só botaram as plaquinhas deles. Já que eles conheciam a plataforma de código salteado de trás pra frente, melhor até do que a Commodore, por que não fazer o nosso? Sim. Por acaso, no quesito áudio, acho que eles fizeram a mesmíssima coisa, que eles botaram a tocata 32 canais. com 32 canais de áudio e 16 bits PCM. Tá bom pra vocês? Então tá, né? Sim, vale lembrar que é o seguinte, 32 canais de in de out. Ele digitalizava 32 canais simultaneamente. Jesus. Sim. Aham. VLAB Motion. Alguém sabe o que é isso? Não. É o slot, tecnologia de slot deles. Ou seja, o novo bus, né? Sim. Morreu o Zorro 2, morreu Zorro o 3. Zorro 3, que tinha outro nome, e agora é o VLAB Motion. Com a porta serial RS-232, paralela, portas SCSI, Externa e interna. ou seja, ele já adiantava o conceito hoje que a gente tem do eSATA. Sim. Só que com SCSI. Drive de disquete, provavelmente de alta, muito provavelmente de alta. Sim. Pause serial, teclado no padrão PCAT, os usuários agradecem. E uma quantidade razoável de slots de expansão, Zorro 2 e Draco Bus. Segundo eu tô vendo aqui numa especificação, 5 Zorro 2 e 3 Dracobus. Uau! Uau! Ou seja, a máquina é um esculacho. O preço também era um esculacho. O preço era um absurdo. Não, e ele era feito pra dedéu, ele era um caixote. O gabinete eles não se preocuparam muito, né, da estética. Custando, eu não sei. Mas, oi, alguém estava preocupado com um gabinete bonitinho quando você podia ter uma amiga que passava o rodo no que tinha na época? Apple. Passava o rodo muito longe, diga-se de passagem. Aham. Só um detalhe, quando a gente fala a questão do preço, eu tô dizendo o seguinte, na época ele saiu custando $15 mil. Em 1994. Isso é pornográfico em qualquer escala. Até hoje é pornográfico. Eu, 2 desses, eu compro um Camaro SS lá fora. Nossa. Isso se você não contar a inflação. E se você não contar a inflação. Exatamente. Não, sem contar. Provavelmente, se você somar quase 20 anos de inflação americana, você vai ter aí provavelmente o quê? Sei lá, 25, 30 mil dólares a preço de hoje. Pois é, eu compro um Camaro SS ou um Malibu. Exatamente. Mas assim, vale lembrar que esse computador não era o computador pro cara levar pra casa e jogar Shadow of the Beast. Até porque, como ele não tinha o chipset original, acho que não rodava os joguinhos clássicos. Exatamente. Isso era um computador que você comprava pra levar pra sua produtora de vídeo, pra sua rede de TV, pra fazer a edição de vídeo, né? Já que ele era a ilha de edição. Sim. Você metia aí uma TR-4000? TR-4000 aí. Não precisava, Sander. Não precisava. O próprio recurso, a própria placa e o software da empresa resolveu o problema. Exatamente. A empresa também viu uma gama de softwares já dedicados para você começar a trabalhar. Já no HD, botava e você já estava de cara com o trabalho. Curiosidade, do que ficou da Commodore apenas era usado o Quickstart, o MOS 6526 para cuidar da parte de entrada e saída. O Kickstarter tem que ficar por causa da compatibilidade. Só isso. Pra poder dar boot no Amiga DOS e no Workbench. Isso aí. Olha, Giovanni, você acompanhou, você que levantou a bola do Draco no início do ano de 2012, quando você encontrou um leilão e um Draco estava sendo leiloado. Sim. Você tem ideia de quanto aquele leilão fechou? Aham. Eu acho que fechou em torno de $5 mil, não? Dava em 1.500 libras. Que não é um preço 100% absurdo, não, para um computador desse. E que é raro, são feitas poucas unidades. Eles eram. Não, ele não fechou, ele continuou aberto. Ele está em 1.450 libras. Ainda está em aberto esse leilão? Não fecharam esse leilão? Sim, o cara não. Nossa. Agora, o Giovanni, me explica o que é o Casablanca. Draco Casablanca. Seria uma versão mais bombada ainda? Pesquisando pra fazer a pauta, uma coisa que eu acabei achando o tal do Casablanca. Aí tem esse vídeo no YouTube que a gente pode colocar o link, que o cara mostra o que tem dentro dele, que na verdade o que tem é um 01060. E se você for em macrosystems.us, que é o site da empresa que existe até hoje, você vai ver que a série Casablanca ainda existe. São caixinhas fechadas que você compra e você edita vídeo. Irado. Assim, eu suspeito que você brincar um pouco, você vai achar a ROM do Workbench dentro desse pacote. Nossa. Não duvido nada. A Newtek, que fazia vídeo toaster, ela tava fazendo um esquema semelhante, mas pra edição
aquisição. Mas a Newtek, assim, você consegue botar a toaster numa máquina, um PC com Windows. Exato. Essas são caixas fechadas, se você não sabe o que tem dentro. Ou seja, o Draco era um clone de Amiga que acabou virando uma linha de micro à parte, uma workstation de edição de vídeo à parte. Sim, eu suspeito assim, pelo menos esse 060 do Casablanca, que não tem motivo, circunstância para eu trocar todo o firmware. Eu continuaria usando o Workbench. Uau. Vocês concordam comigo, né? Inclusive, o seu mesmo é estável. Então, tá funcionando. É estável, Por funciona. que mudar? Detalhe, uma das coisas que me fazia gostar do Amiga, eu descobri que não era o Amiga, era o Workbench. Não, isso é o que o Márcio Lima fala também. Pois é, cara. Eu não gostava do Amiga, eu gostava do Workbench. Desde que você não precise copiar arquivo de um lugar pro outro. Não, não fala isso não. Pra isso eu tenho um programinha lá específico lá. Parece que tem que usar outro programa, porque pra você fazer cópia de arquivo, você sofre. Um a um, porque você não tem como marcar bloco e copiar tudo de uma vez só. Você não tem como marcar vários e copiar, arrastar e copiar. Não, mas assim, a Draco não foi a única empresa que pegou um hardware que já existia e resolveu fazer o seu próprio computador que rodasse o sistema operacional de uma outra máquina que, entre aspas, já existia. Na Alemanha, nós temos também a Medusa Computer System, que ela, a partir de 95, Produziu o Toy. eu pulei um pouco nosso ponto de corte, mas que vale a pena de comentar, né? Não, sim. Ela desenvolveu a T40 e a ADIS, que são como máquinas capazes de rodar o TOS, o Tramiel Operating System, que é o sistema operacional dos Atari ST e TT. Aliás, eles são um dos caras por trás da Firebee, que já foi citada no Retrocomputaria Plus. Vocês podem dar uma olhadinha lá e dar uma lida sobre o que é o Firebee. Uma outra empresa, essa no caso também alemã, só na Alemanha adora ficar fazendo hardware, é a empresa chamada T40, que produziu placas que rodam o QDOS, que é o sistema operacional do Sinclair QL. Assim, são computadores muito bombados de máquinas que já existem, mas que são outra coisa, são placas novas, né? E é basicamente a ideia: abre o micro, arranca e bota outra placa. Exatamente. Eu acho que é o seguinte, a Q40 que eu não achei mais no site, eles tinham uma versão que era isso, você abria o QL, colocava a placa nova e admirava um mundo novo. Mas eles já tiraram de linha. O Q40 e o Q60 você põe num gabinetezinho de PC mesmo. Tá, mas aí dentro desse projeto tem um do brasileiro aqui. Tem um sujeito do Brasil. É o sujeito do Brasil muito conhecido da nossa galera, o Ademir Cachano, que tem a Ciel, né? Que ele faz isso com o Expert, com a sua placa Expert 3. Sim. A Expert 3 foi feita para ser instalada dentro do gabinete do Expert, da Gradiente, né? Então era basicamente abrir, arranca uma placa e bota outra. É claro que o pessoal aproveita que está fazendo, instala uma fonte de PC, porque a fonte do Expert é horrível, aproveita e instala HD, outros instalam CD-ROM, leitor de cartão e outras coisas mais. Mas a sua característica básica da placa é que ela é um MSX2+, com 2 slots internos, fora os externos, então com os internos permitiram você botar uma interface drive e uma interface IDE para botar HD, até 4 MB de memória RAM, um MSX Music, socket pro chip, Z80 rodando até 7,14 MHz e algumas outras coisinhas que ele colocou, como por exemplo um conector traseiro que permitia com o software eu colocar o óculos 3D do Master System e simular 3D. Pena que o Ademir depois esqueceu como isso funciona. Só um detalhe, né? Sim, eu quero citar agora. Já que estamos continuamos falando agora das cópias brasileiras, ô César, quem mais teve no Brasil de? Vamos falar de coisa boa e não é da iogurteira Top Term. Uau! Vamos falar de coisa boa clonada no Brasil, que são famosos TK90X e TK95, daqueles rapazes que faziam pizza e foram fazer computador. Nossa, essa revelação do Renato De Giovanni no episódio 23 fez valer todo o esforço pra gravar. Pois é, pizzaiolos, quem diria, hein? Tá aí você, amigo que tem uma pizzaria e que tem aí o ferro de solda no coração, você tem chance, olha a Microdigital. Enfim, né? Isso não é um show de stand-up mal feito, mas é um podcast de computação. Então vamos falar do TK90X95. A Microdigital, como se sabe, produziu diversos clones de Z81. Bom, era relativamente fácil montar um Z81. Você podia fazer sua plantação de componente discreta e não precisava brigar com a ULA do tio Sinclair. Beleza, vamos montar, óbvio, né? A evolução. Vamos montar fazer um clone do Spectrum. Mas tem a ULA do Spectrum, que faz quase tudo interno, acesso a RAM, geração de sinal de vídeo, mapeamento do teclado, produção de som e mais alguma coisa que provavelmente não vamos lembrar agora, mas que o tio Cleve colocou na ULA. O que é pros MSXeiros que ouvem o nosso podcast é muito parecido com a PPI, PSG e o VDP. Ou seja, era um chip que faz o trabalho de 3 no caso do MSX. Sim. Chipão. A ULA é PPI, PSG e VDP do MSX. E mais alguma coisa. E mais um 74LS perdido. Veja bem, o
Rula não é aquela dança havaiana, não, tá? Não, essa tem H. Essa tem H. Beleza. Rula. Não era possível simplesmente sair plantando 74LS e esperar que eles se transformassem em substitutos da ULA do Spectrum. Que eles brotassem e virassem um Spectrum. Isso. Vamos fazer o quê? Óbvio. Vamos montar uma força-tarefa. Vamos fazer uma engenharia reversa na ULA. Beleza, conseguimos? Vamos lançar os micros. TK90X. E alguns meses depois, o TK95. Assim, quem quiser saber como foi a odisseia de clonar a ULA, eu recomendo a entrevista com o Cláudio Cassens, que foi gerente de projeto da Microdigital. Justamente, gerente de projeto da Microdigital estava nesse projeto, nesse exato projeto, que saiu na revista Jogos 80, número 4. Jogos 80, pra quem não lembra, do pessoal do Jogos 80 FM também. Vale a pena. São os mesmos. São os mesmos. Sim. Marcos Garrett, um abraço pra você. Assim, basta procurar na internet que você vai achar. No próprio Jogos 80 você deve estar disponível essa edição. Tá sim. Não vamos ficar aqui repetindo que tem um Spectrum, todo mundo já tá careca de saber. Sim. Das diferenças, o TK90X saiu em versões de 16 e 48K, o TK95 teve apenas versão em 48K. A grande alteração que a Microdigital fez na prática foi a ULA ter saída em RGB, porque com isso ela conseguia duas coisas: a saída de cores em PAL-M, 2, a frequência em 60 Hz. Só lembrando, na Europa continental a frequência é toda 50 Hz e o sistema de cores de analógicos, se for na França é SECAM, se for na Europa é algum outro PAL perdido, dependendo do país. PAL letrinha. PAL G da vida. PAL G ou PAL. Além disso, a Microdigital fez algumas alterações na ROM do Spectrum. Isso gerou alguns problemas de incompatibilidade no TK90X e no TK95, obviamente, foi melhorado. Talvez a grande diferença entre os dois é que o TK90X ele copiava o gabinete do Spectrum original, enquanto o TK95 ele era muito mais voltado para o Commodore Plus 4, teclado um pouco melhor, já porque vocês vão lembrar de outros episódios, o TK90X foi atingido em cheio, isso aí tá falando 85, 86, atingido em cheio pelo sucesso estrondoso do Hotbit e principalmente do Expert. Sim, eles tiveram então que se precisavam virar ter um teclado mais com cara de profissional, e o TK95 tem um teclado que eu acho inclusive bem melhor do que o teclado do TK90. Qualquer coisa é melhor que teclado chiclete e teclado de silicone, né? E não era só o quesito de teclado. Você, quando digitava qualquer token, qualquer comando do Basic do TK90, era sequência de teclas. No TK95 você tinha a opção de digitar com sequência de teclas, Graph, Shift, mas sei lá da quanta, o P para sair um print, ou digitar por extenso. Você não precisava mais de tokens. Ah, sim. E assim, só uma curiosidade sobre o TK90X, foi uma bola levantada pelo Vitor Trucco. Falei que esse episódio é bastante recursivo e recorrente, sobre o TK90X argentino. O TK90X ele foi vendido na Argentina e no Uruguai. Mas assim, eu vou deixar o link e vocês vão dar uma olhada lá para saber o que aconteceu com essa história do TK90X argentino. Sim, e é muito interessante. Sim. Olá, todos bem-vindos a mais uma sessão de notícias da Computaria. Seu podcast de reputação da Computaria, porque há 27 episódios lembramos a você: velho é o seu PC. Não importa se é um ultrabook da última geração, velho é o seu PC. E hoje nós estamos presentes aqui, 40% da equipe. Nossa, coisa pra caramba. Pois é, como vocês já notaram, Ricardo Pinheiro. E aqui, Giovanni Nunes. Então nós vamos falar das notícias que tivemos nos interregno entre o episódio passado, episódio 26, para esse 27, e vamos abrir com a já tradicional sessão 2012 das efemérides. Sim, da 2012 das efemérides, e nessa sessão vamos falar dos 60 anos do disco magnético. Também conhecido como o disco rígido. Ou HD, e pro pessoal da antiga geração, tal do Winchester. Eu sou da época do meu pai, que vai falar, acho que até hoje ele nasceu, ele chama de Winchester. Então foi no ano de 1950, anunciado publicamente em 13 de setembro de 1956, o primeiro computador que vinha com um HD, é um HD assim, uma pecinha pequena, sabe? A capacidade de uma sala de 9 por 15 metros. Sim, pouco maior que um Fusca, tá menos, né?
talvez poder dizer comparar com o Gol, né? Porque todo o fator de indexação dos economistas de concurso tudo é o comparar com um carro popular, um Gol branco. Ou não, Gol prata. Agora um Gol prata. Então, o primeiro disco foi entregue nessa data, o do Handak, e o primeiro pesava acima de 1 tonelada e tinha capacidade de 5 mega. Uau! Imagine agora se fosse um pendrive. Você tá esquecendo o principal, o nome dele era Hamac 305. Como tudo da IBM, tem um número. Pois é. O que me espanta é esse equipamento não ter um número de 4 algarismos. É porque é dos primeiros modelos e tinham poucos números para usar. Assim, na realidade, é uma coisa que eu tô percebendo agora que eu tô tendo que brincar com o mainframe, né? Eu acho que eu entendi por que tudo na IBM tem número. Todo o resto de comando, programa, toda a parte de software parece que tem letra. É só letra. Então toda a parte de hardware é número. É para não confundir hardware com software. Só pode ser isso. É a única explicação lógica, né? Essa unidade aqui, ela veio a se tornar depois, ou aquilo que o pessoal que também é mais antigo de mainframe no Brasil chama de panela. Ah, sim. Eram aquelas unidades, entre aspas, removíveis, pareciam realmente grandes panelas que eram redondas, né, não só os discos, em que você transportava de um ponto para outro, como se fosse uma troca de HD. Levava a mídia para um outro local e só espetava na unidade de leitura e gravação. Então, lembre-se que o tataravô do seu disco rígido, de muitos gigas, está dentro do seu nesse momento, está comemorando seus 60 anos de idade. Sim, sim. Deixamos 2 links, uma da Wikipedia, sobre explicando o que é isso, e uma outra de um site indiano que resolveu comemorar essa efeméride. Aliás, essa notícia é cortesia do nosso pulador oficial de tubarões, o Juan Castro. E, aliás, ele falou que gostou muito da imagem que a gente colocou no Larry Nasto, simbolizando ele. A única crítica, ele falou, cortaram a minha cabeça. O desenho, mas eu volto da cabeça. Eu falei, não, mas o desenho é assim mesmo. Gostou muito do desenho. Parece um dia a gente vai ter que fazer um episódio com o Juan, só para ele contar das peças raras que ele tem na coleção dele. Sim, sobre as bizarrices. A última coisa que ele adquiriu foi o Mac SE. Meu Deus, porque o Mac SE é legalzinho. Mas tá vindo um Mattel Aquarius pra ele já pegou um Thomson i5 e tá com um TAN de 200. E um MC1000 com 48K de RAM. Ele tem um MC10 e um MC1000, né? Falei pra ele, só falta o MC100. Sim, vai ter que arrumar o MC100, mano. Já desse a gente vai ter que conversar. No próximo episódio que a gente fala sobre coleções ou coisa do tipo, a gente vai ter que chamar o Juan pra gravar com a gente, pra contar sobre coisas bizarras que se encontram em termos de retrocomputação que ele tem em casa. Então, passamos para qual agora? A próxima notícia? Filme do Metal Gear? É o filme do Metal Gear. Cara, isso tá uma novela. Todo mundo curte, que já viu Metal Gear, conhece, sabe que a inspiração do Kojima foi em filme. O próprio Solid Snake, que vem do Snake Plissken, que é personagem do Kurt Russell, no filme Fuga de Nova York. Sim, na verdade, o próprio Kojima ele é um fã incondicional de filme de ação americano, da série Rambo, toda a série Rambo e companhia, né? Sim, então finalmente estão falando que vai sair o filme. Eu só acredito quando sair o filme. Chegar, eu vir no cinema, pagar ingresso lá assistir. Sentar e esperar dar o The End pra ver se é realmente o filme do Metal Gear. Pois é. Agora, por conta da comemoração dos 25 anos, a Columbia Pictures, junto com a Kojima Productions, anunciou os planos de levar Metal Gear Solid para o cinema. Será que eles vão conseguir quebrar a mística de que quase todos, se não todos os jogos baseados em videogames, será que eles vão conseguir quebrar a mística de que todos os filmes baseados em videogames são uma porcaria? Esse que é o problema. Na realidade, uma vez eu tava pensando nisso, né? A maioria da história dos jogos, ela é bem simples. Você tá aqui, tem uma arma na mão, se vira. No caso seria o Doom, seria o Wolfenstein, né? E o filme não, o filme tem toda uma narrativa que você tem que desenvolver. Tem outros personagens. A maioria dos jogos tem um personagem só, né? Não tem 2, 3, 4, 5 como um filme. Pois é. O Avi Arad, que é o produtor, trabalha muito próximo à Marvel, ele diz que hoje em dia os videogames são os quadrinhos hoje em dia, né? Durante muitas vezes o cinema correu atrás desse material dos quadrinhos, como a gente tem visto muito hoje em dia. Vamos ver, eu acho que vai ser estranho. Eu acho que vai ser, na minha opinião, vai ser meio estranho. Vamos ver como é que vai ser. Enquanto isso, Kojima continua produzindo outros jogos baseados no universo de Metal Gear, e até chegarmos no momento que esperamos ver aquele episódio Metal Gear 18, Maldito Alzheimer. Essa eu li uma tirinha do Control Del. Eu lembrei dela, justamente dela.
Bem, já que falamos de Metal Gear e Metal Gear remete a MSX, vamos falar algumas notícias relacionadas a MSX. Tá, vamos lá, vamos pegar da lista aqui. Tem um projeto de fazer um cartucho, transformar o MSX1 em MSX2. Alguns vão olhar e vão dizer, eu conheço esse projeto, lá no MSX Pro, do Luciano Misturado, tá lá. Sim, tá lá. Mas um francês entusiasta pegou, estava fazendo um cartucho, baseado no esquema que tá na MSX Pro, com algumas alterações feitas pelo GP. O GP é do site MSX Village, pelo BAS, e ele é cartucho que tem um VDP, a VRAM, a ROM estendida e toda a parte de vídeo. Então, a MSX permite fazer isso. Inclusive, assim, conta a história que eu nunca achei isso, que no Japão chegou a existir um conjunto, aí coisa de maluco, era um conjunto de 2 cartuchos que transformavam o teu MSX1 no MSX2. Por que 2 cartuchos? Um cartucho tinha o pacote do VDP e o outro cartucho tinha a BIOS e a sub-BIOS para o BASIC acessar as funções do MSX2. E talvez o relógio, né, que é tão obrigatório no MSX2. Legal que você ficava sem slot depois disso, né? Legal, né? Assim, eu espetava o que não. Você ia baixar o YS e companhia de fita cassete. Ia ser complicado, né? Porque você tem que puxar esse cômodo. Principalmente porque você deveria ter que colocar no slot primário, né? Você nem ia poder colocar em slot expandido. Por isso que ele trabalhava com 2 cartuchos. Mas eu nunca achei referência do produto físico na minha frente. Eu acho que a gente pode perguntar ao maior colecionador de MSX no Brasil, ou seja, vamos fazer um dia uma incursão na casa do Daniel Ravazzi. Se existe, ele deve ter. Não precisamos só perguntar. Ravazzi, você tem? Ravazzi ele assim, eu tenho 3, eu só não sei onde é que eles estão. Estão ali embaixo. Uma outra notícia que tem relacionada ao MSX é um BBS. Sim, gente, eu não falei errado. BBS hispânico. Clássico, MSX BBS, né? Sim. Hoje em dia, em 2012, o último BBS dedicado ao MSX remanescente. Já houve uma época que tinham vários BBS, nos anos 90, na Europa, inclusive BBS baseados em PCs só sobre MSX e BBS que rodavam em cima de MSX. Inclusive havia uma rede de BBS. Como existiu a Fidonet e outros, que um dia a gente vai ter um episódio a falar sobre. Sim, claro. Mais uma promessa. No Japão tinha um BBS que rodava num Turbo R. Era um Turbo R com 2 cartuchos de porta serial da ASCII e obviamente 2 modems conectados na outra ponta, né? E cada BBS rodava num disquete. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente teve a Firerock BBS que rodava em cima do MSX2+, do Fernando Carneiro, né? E com 2 drives, né? 2 drives e uma gambiarra que ele fez para poder fazer o modem atender a ligação. Eu cheguei a conectar algumas vezes a BBS, puxar o chat, bater papo com ele, e o software foi todo desenvolvido pelo próprio Fernando, todo em Pascal. Legal. Pena que ele sumiu e não conseguimos acesso a esse código. Então, o BBS Switch, o MSX BBS agora foi para a nuvem, isso significa que ele deixou de ficar rodando na casa de alguém em cima de uma linha DSL e foi movido para um serviço na nuvem, ironicamente, o serviço da Microsoft, o Windows Azure. E o mais irônico, o sistema roda em Linux, no servidor do Windows Azure da Microsoft. Curiosidade, suporte ainda a Fidonet, lista de instrução aí para MSX e a dos simbóis estão lá disponíveis, embora tenha sido perdido as mensagens antigas, ou seja, espanhol também é FUDEBA. E também deixou o disquete em cima da caixa de som. O shell de MSX DOS 2 que tinha lá foi mantido, área de download, em tudo funcionando, inclusive eles indicam os softwares para você usar via Telnet para poder ter acesso ao BBS. Quem tiver interesse, pegue o seu Telnet, outra coisa antiquada, Telnet para bbs.ispa.msx.org. E que mais ainda MSX? Falar do Daniel? Momento banana do Daniel? Pois é. Daniel Campos, nosso amigo, colunista lá do MX Project, publicou um vídeo mostrando todo o potencial e toda a capacidade de processamento da Shockwave, que é a placa feita pela Tecnobyte, baseada no projeto do APL4 para MSX, baseado na Moonsound, sendo que ela tem uma qualidade de áudio melhor que a da Moonsound. E então ele já publicou lá o vídeo. Teve um momento banana, para quem não conhece, entender a motivação do momento banana é relacionada àquela piada do português que vê uma casca de banana na rua, vê uma casca de banana à distância e olha e diz, lá vou eu cair de novo. Gente, por favor, nenhum preconceito contra portugueses, tá? Só lembrar que eu sou bisneto de português, então tudo bem, tô em casa. Não, quase todo o cast do Reto Computaria é formado por luso-português de coração. Nem todos são vascaínos, pelo menos isso.
personificou o cérebro no momento banana a cena de que vê a situação, você vê que vai pisar naquela caixa de banana e vai cair e você não consegue evitar. Ocorre principalmente quando você vê alguma coisa, algum objeto do desejo que você tem interesse em adquirir e você vai para adquirir, mesmo sabendo que você não deveria, você vai e faz. Depois pode ser que se arrependa ou então fica feliz da vida e pronto. Depois dá com as consequências. Primeiro você compra, depois você vê onde é que tá o dinheiro para pagar. E o Daniel cometeu um momento banana fazendo um vídeo com a Shockwave, demonstrando som, tocando mod, tocando vários tipos de música, fazendo várias coisas com... Jogando... como aquele joguinho? Bomberman? Bomberman? Jogando Bomberman. Disse ele que o Oasis estava vendendo bem. A Shockwave está produzindo e tem bastante gente adquirindo. Então ele está bem contente com isso. Se você tiver interesse, entra em contato, procura, vai lá no MX Project, tem uma página de contato para você falar com o Mr. Oasis. Se tiver interesse, vai lá e adquira. Não deixe escapar. Vamos continuar então em rádio, vamos falar do computador homebrew, que não é necessariamente um homebrew, né? Tem uma plaquinha bonitinha, não é macarrão de Warapi, que é um single board computer caseiro de 16 bits feito com o 68, cadê? Sempre me invento o nome desse processador. 65816. Isso, eu queria falar 685, eu pensei que fica totalmente diferente. Que é o processador do Apple IIgs e é o processador do Super Nintendo e também é o processador da C1 da Jerry Ellsworth. Como na falta do 6502 para colocar no projeto dela, ela meteu um processador um pouquinho mais parrudo. Sim. Basicamente é um computador 16 bits com o 65816 como processador, que ele tem 256K de ROM, 128K de RAM, um RTC, um Real Time Clock. Quem olhar a foto que estamos botando no link no Hackaday vai poder ver o simpático chip da Dallas, que séculos atrás equipou placas de Pentium 100. Sim. Que mais toda a lógica que eles chamam de glue, né, que é toda a parte de circuitaria feita para colar os componentes, já que o cara está desenvolvendo casa com 74LS, meu Deus, não, tem um integrado aqui, customizado aqui, deve ser esse cara, e que ele está desenvolvendo para uma versão dessa placa com porte a mais RAM, né, mais do que 128K de RAM, uma interface SCSI para poder espetar um HD e desenvolver seu próprio sistema operacional preditivo. Nossa, legal isso aqui, hein? E como o pessoal fala, o Big Dumb Dinosaur. Ele está desenvolvendo há alguns anos esse projeto. Por isso que a placa tá tão bonitinha. Essa não é o primeiro protótipo. Sim, vale lembrar que esse tipo de projeto, né, o cara não começa no final de semana, né? Eu acho que leva alguns anos pro cara solidificar nesse ponto. Sim. Muito interessante. Como já vi na assinatura de um cara, eletrônica não é Lego. Pô. E continuando na sessão do Hackaday, tem um sujeito mostrando que para fazer uma solda em chip de encapsulamento BGA, para usando um soprador de calor e um cronômetro. Sim. Por que o relógio? Simples, para poder você saber o tempo que você tem que ficar segurando o soprador de calor em cima dos componentes até a solda soldar, né? Até a solda derreter e fazer contato. É uma coisa meio doida, né? O pessoal aqui no Brasil que trabalha, que brinca com essas coisas, eles utilizam uma envelopadora. Envelopadora não, uma plastificadora. Aquela de plastificar documento. O pessoal compra nas melhores lojas de papelaria do bairro a plastificadora, hackeiam ela para ela, digamos, esquentar um pouquinho mais do que apenas derreter plástico e usam isso para literalmente derreter a solda. Engraçado, já vi gente fazendo isso dentro do forno. Sim, também temos que fazer no forno. Na verdade o conceito é esse, né? Na parte, quando você faz empresas que tem situação, eles têm uma espécie de um forninho, como fosse uma forno de pizza mesmo. Você coloca lá só para derreter. Até a solda é diferente, a solda é uma espécie de pasta. Sim. Então, tá aí, quando o cronômetro, no caso, ele diz que parece que ele faz o processo todo exatamente como leva nesse vídeo que ele tá exibindo, senão leva 2 minutos para fazer. Mais que isso, você começa a derreter os componentes, somente os componentes plásticos. Soprador é muito quente. Aliás, meninas, não usem o soprador do seu marido, namorado ou quem que seja para secar o cabelo. Não, mas tem um aviso na caixa deles dizendo não secar cabelo. Isso é sério. E é sério, gente, tem um aviso. Eu já vi isso num soprador. Tu quer dizer que alguém já tentou fazer isso? Pois é. Ainda no mundo da eletrônica, mais uma receita de como imprimir suas próprias placas de circuito impresso em casa.
sabe? A diversão do robista amador. Aquela coisa, imprime, coloca, corrói a placa. Essa usa uma variação, porque aquela solução que o pessoal usa, aprende a fazer nos cursos de eletrônica, aquela solução é muito tóxica. Você pode, se você quiser, tiver um vizinho que você não gosta, você pode comprar aquele ácido, o perclorito, né, algo assim, e jogar no carro dele e esperar a próxima chuva. Nada como fazer terrorismo. É até complicado, você não pode jogar no esgoto, porque ele vai correr o encanamento, então é bastante tóxico. Essa solução que o cara usa aqui, o cara está usando peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada, e ácido muriático, que é aquele ácido para a pessoa usa muito para lavar pisos de mármore. Interessante, que é uma solução bem mais verde, né? Bem menos danosa. Eu já vi um cara projetando algo para usar com vinagre. Vinagre e sal, né? Até podemos procurar um dia e fazer um episódio sobre eletrônica caseira, projetos domésticos, e procurar esse link para acrescentar no bate-papo. Eu quero fazer com um sal de vinagre assim engraçado. O cara vai no mercado, sai com 3, 4, 5 garrafas de vinagre. Pior que é um troço assim mesmo. Literalmente com tempero você fazer a placa. E o cara fala, demora um pouco, mas pelo menos é menos tóxico e eu posso jogar no ralo. Verdade. Interessante. E para terminar a parte, não para terminar, né, tem uma outra notícia aqui, mas para terminar e já seguir no final da notícia de eletrônica, o link do Hackaday, que é o Homebrew 108K Extravaganza, para inclusive linkar com o nosso penúltimo episódio. Sim, para linkar com o nosso episódio 25, ao qual nós falamos um bocado sobre 68.000, e de passagem vai o Merchan, GSL Marcha Assunção, mandou 2 e-mails pra gente absolutamente fantásticos, acrescentando um bocado de informação. Sim. Se ele tivesse participado do episódio, teria tido umas 5, 6 partes. Ele acrescentou um bocado que nós publicamos no Reto Computaria Plus. Então, se você tem curiosidade em ler sobre o 68.000, por favor, não deixe de visitar. Vai lá e lê. Se você não leu ainda, tenho vergonha de você. Também não ouviu o episódio, né? Não ouviu. Lamentável. Então vamos lá pro 68.000 Extravaganza. Sobre o Hackaday separou uma série de projetos. No próprio link eles comentam já da nossa maquininha Homebrew com o 6516, que não tem nada a ver com o 68.000, né? Vamos passar adiante. Eles falam de um outro projeto de micro caseiro com 68.008, o mesmo do Sinclair QL, com interface DE, interface de drive de disquete, placa de rede internet 10 base T, relógio real-time, 2 sintetizadores de SID. Para que o povo tanto coloca SID nas coisas? E uma série de outras coisas. O Márcio me adorar. Aliás, próximo episódio a gente falar sobre Commodore, falar sobre chips de áudio. Existem algumas afirmações que serão faladas que serão polêmicas, mais polêmicas do que mamilos. Aliás, sabe aquele chip que a gente comentou numa outra sessão de notícias, o SA da Philips, que tem no Sankupé, e tem escondido, é tão escondido que não está documentado naquela máquina da Silicon. Ele é muito parecido com o PSG, mas ele tem uma pequena diferença. Ele tem 6 canais de áudio. Uau. Sim, ele é um Y overdrive. Mas continuando aqui o Extravaganza, temos um outro computador baseado no 68.000, mas nesse caso mais na linha do Altera 8800, inclusive montado todo o circuito eletrônico dele em cima do Buzz S100, aquele Buzz que veio a virar, dizem as más línguas, nosso anterior convidado veio a virar o barramento ISA. Que mais? Aerocard Version. Exatamente. Publicado com uma controladora IDE, com um controlador de vídeo, feito em cima de um computador 68.000. E ainda por último tem uma verdadeira grande bagunça de fios. Ele mandou um projeto de uma máquina baseada em 68.000, Beta IC e single board, uma placa só. A Beta IC é o site do cara, né? Com 512K de RAM, 16K de ROM, e pendurou um pique. Sim, vamos ser sinceros, quem quiser entender o que os chamam de grande bagunça de fios, vá no site e olha a terceira foto, a foto do outro lado da placa. Agora eu vou ter que ver a foto da placa. Jesus. Sim, lembra DG de companhia telefônica brasileira. Meu Deus do céu, o que é isso? Você mostra aqui para um técnico da Oi, o cara sabe exatamente o que liga na onde. O problema é que ele sabe algumas coisas, as outras ele não faz a menor ideia, né? E vamos fechar então essa parte de hardware. Vamos falar de uma coisa que é hardware, mas também pelo menos é mais limpinha que essa placa, né? Que é o Sr. Mike Illegal, eu adoro o nome desse sujeito, projetista de Apple II. Ele desenvolveu
desenvolveu e já tornou à venda a Super Proto. A Super Proto é uma plaquinha ISA para quem quer desenvolver, quem quer fazer protótipo de hardware para o Apple II. É um slot padrão, ela tem aquilo que o Apple II pede para I/O, né, o 6522 e outros circuitinhos, todo o ecossistema de I/O, e o resto todo são furos para você pendurar suas coisas, alguma outra placa, ou seus componentes, ou o que você puder imaginar. 74LS? Ele já tem 3 74LS, para pendurar mais alguns. A gente tem que fazer. Eu vou começar a fazer aquela campanha que a gente conversou em off, né? Fundar a igreja de 74LS. Sim. O 74LS é o caminho verdadeiro da vida. Ninguém vai ao barramento senão por ele. Brincando, daqui a pouco vamos descobrir que já existe essa igreja, tá? Não, olha, é verdade. Ele tá vendendo a placa, quer dizer, só o circuito, a BER, né? Só a PCB, em torno de $35 a unidade. E também vende, se você quiser, as 4 placas num pack promoção por $125. De 4 placas de, né? Em vez de você pagar 140, você vai pagar 125 e faz com desconto. O resto dos componentes é por sua conta. Aliás, se você não sabe soldar os 4 integrados e os capacitorzinhos e resistores que tem aqui, você não vai fazer um projeto, não vai prototipar rádio em lugar nenhum, né? Não vai mesmo. Então vamos continuar em Apple II, uma outra coisa interessante que saiu agora na semana passada. O pessoal daquele grupo francês de Apple, principalmente Apple GS, mas também de Apple II, o pessoal da Brutal Deluxe, liberou como freeware um CD que eles montaram no final dos anos 90, com uma coletânea de montaréu de software para Apple II em geral, principalmente GS, mas Apple II também. Tem programas, tem documentação, tem toda a parte para criação de áudio e vídeo, tem o Hypermedia, que é a parte do HyperCAD, né? Tem jogos, tem música, tem a parte de sistema, tem lá inclusive uma versão hackeada do System 6 para o idioma francês, que eles mexeram, e utilitário. O CD ele pede um Apple II GS com ROM 1 ou ROM 3, CD-ROM de 1 ou 2x. Já sabia que o GS teve drive de CD-ROM já nos anos 80? Legal, hein? O próprio sistema, o System 6, ele já tinha uma estrutura, seria de camada para você plugar outros file systems nele. A única coisa, eu baixei esse carinha aqui, era um CD que eles vendiam por 200 francos ou 30 euros, isso lá em 96. Baixei ele e descobri que é uma imagem DMG. Tive que dar boot no macOS aqui para descompactar, para ver o que tinha dentro. Mas de resto, está disponível para quem se interessar, baixar. Tem bastante coisa interessante. Aliás, todos os diretórios estão em francês. Essa é a parte que enrola, né? Mas isso aí, você vai clicando e vendo aprendendo. E tem inclusive a alegria da molecada, tem um diretório de pornografia. The porn is for porn, né? Sim. The internet is for porn. Então, a internet é do Brutal Deluxe. And the Deluxe Ware is for porn. Pronto. que mais? Temos a Amiga Future, né? Assim, o pessoal da revista alemã Amiga Future tem disponibilizado aos poucos, né? As edições anteriores das antigas dela. A edição que foi liberada agora foi a 83, que corresponde aos meses de abril e maio de 2010, ou seja, não são edições assim tão antigas, tá? E, claro, né, em inglês e alemão. Se tiver com mágoa no coração e tristeza na vida, você pode pegar a edição em alemão e ler para ver se consegue entender alguma coisa. Alguma coisa do tipo. Já que você falou isso, me lembrou também do trabalho do pessoal lá da Espanha, né? Que tá digitalizando as MSX Magazine. Sim. Eles já pegaram as revistas de 1988 a 1992, se não me engano, já estão digitalizadas. Inclusive o Konami, porque eu tenho a séria percepção de que ele, assim como o Konami, ele não dorme, deve ser mal dos apelidos, né? Konami. Ele identificou várias coisas curiosas nas revistas. Ele apontou tudo, páginas, versões de jogos que foram anunciados e não foram lançados. Coisas, por exemplo, que deixariam o nosso amigo Márcio Lima doido. Por exemplo, Terra Cresta para MSX. Sim. Terra Cresta, Dragon Spirit, um outro jogo que foi anunciado para MSX e não foi lançado. O próprio SimCity. Esse aí, na realidade, ele tem até uma história, né? Porque você tem já publicada, não no Retro Computer Play, mas já divulgada por aí, que a empresa, não lembro quem estava portando SimCity para MSI, mas eles postaram telas de screenshot, estamos fazendo, vamos fazer, sai para ter período tal, e o projeto foi cancelado. Isso é uma coisa que você raramente vê, somente nessa indústria, essa indústria vital de jogos. E eles, na edição seguinte da revista, após o anúncio do cancelamento, eles pediram desculpas públicas, mas que infelizmente eles não iam tocar mais o projeto. Acho que a última grande referência ao SimCity na MSX Magazine é justamente a pedido de desculpa da empresa. Entendi. Mas alguma notícia, Giovanni, que eu lembrando?
Acho que por enquanto é isso tudo. Mais notícia acompanha no Retrocomputaria Plus. Sim. Ou edição extraordinária. Se tivermos alguma coisa muito bombástica, vocês vão ver antes. É bomba, bomba, bomba. Acho que é só o pessoal do MSG vai entender. A maioria vai reclamar da referência, mas tudo bem. É isso, né? E voltamos daqui a 15 dias. Enquanto isso, vamos tentar fazer pizza com soprador de calor? É uma boa ideia. Então, pessoal, continue com o episódio aí daqui a 2 semanas com nosso papo sobre os bons, os maus, os clones. E nós voltamos nos falando daqui a 15 dias. Então, até mais. Até mais e continue ouvindo o nosso episódio Faroeste. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.